Bênção, poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Para que você foi chamado? Para que eu fui chamada? Eu quero compartilhar com você ali no livro de Neemias. Neemias 3, o verso 31. Olha o que a palavra do Senhor fala. Um ourives chamado Malquias construiu o trecho seguinte, até uma casa usada pelos trabalhadores do templo e pelos comerciantes. Parte B. Essa casa estava ao lado do portão da guarda, perto da sala que ficava no alto da esquina nordeste da muralha. E eu quero falar sobre o portão da guarda. Estamos quase terminando aí falando sobre os portões de Neemias, sobre a restauração da Jerusalém, que somos nós. Estamos restaurando cada porta em nossa vida, para que sim, possamos ser pessoas, possamos ser ali uma cidade completamente guardada pelo Senhor. No início, Neemias 1 fala que ele observou que Jerusalém estava com as portas queimadas e os muros derrubados. E estamos aproveitando esse tempo para poder reconstruir os muros e restaurar as nossas portas. E hoje falando dessa porta da guarda, mas a gente pensa, porta da guarda, também conhecida como porta da atribuição, a comissão divina. O que eu quero dizer? Para que você foi chamado? Deus nos chamou com um propósito muito específico. E vou te falar, Deus não te chamou para casar. O nosso propósito não é casar. O nosso propósito vai muito além, ele transcende isso. Deus não te chamou para ser rico. Nosso propósito você pode até ser, mas o nosso propósito vai muito além disso. Deus não te chamou para ser mãe. Deus não está aqui para isso. Isso pode fazer parte de um propósito bem maior daquilo que o Senhor tem. Muitas vezes nós nos limitamos a analisar e observar os nossos propósitos terrenos, humanos, aquele que todo mundo tem. Muitos casam, muitos têm filhos, muitos têm uma boa profissão. E aí a gente vai nessa caminhada pensando que nós temos esse propósito. E aí o que acontece? A nossa porta, ela fica queimada. A nossa porta, ela não nos protege, não protege as nossas emoções, não nos protege espiritualmente. Por quê? Porque nós não estamos sendo conduzidos pelo Espírito de Deus, por aquilo que a palavra nos direciona. Nós estamos sendo conduzidos pelas nossas vontades, pela nossa alma, por aquilo que a gente quer. E eu pergunto para você, para que você foi chamado? Qual o propósito de Deus na sua vida? Nós precisamos buscar isso no Senhor. Porque Paulo diz que se nós achamos que estamos aqui para acordar, levantar, casar, ter filho, nós somos os mais miseráveis do mundo. Será que o nosso propósito está focado somente nessas coisas que a gente vê aqui? Nosso propósito, ele precisa ir além. O nosso chamado, ele é individual. O que eu quero dizer? Mesmo que nada aconteça, mesmo que a gente esteja sozinho, mesmo que a gente não esteja, nós temos um propósito individualmente. Eu não preciso de ter o meu marido, pastor Leozão, para que eu tenha um propósito na minha vida. Mesmo que ele não esteja na minha vida, eu tenho um propósito individual. E isso é ter uma porta restaurada. Eu tenho um propósito junto com ele, mas eu tenho um propósito individual. Eu e o Senhor. Qual é o seu propósito individual? Porque às vezes a gente começa a achar que os nossos propósitos são apenas vinculados a outras pessoas que nos rodeiam. Mas vai muito além. E algo interessante é que muitas vezes nessa caminhada a gente pode se enganar e Satanás pode começar a trazer realmente outras coisas que não são o propósito original do Senhor. Às vezes aqueles que vão te roubar o tempo, vão roubar a sua energia, vão te desfocar. Às vezes a gente está tão cansado. E algo interessante é que o propósito de Deus é leve, ele é suave. Mesmo que seja uma luta, mas é algo que a gente faz com naturalidade, é algo que nos dá alegria no coração, é algo que nos é prazeroso. Muito cuidado com aquilo que tem sido oferecido para você, para que você não desfoque do propósito original de Deus para a sua vida. O inimigo, ele quer muitas vezes nos dispersar, nos sugar, às vezes nos trazer aquele sentimento de inadequação, às vezes nos sentimos inadequados para aquela circunstância, para aquela situação. Mas será? Esse propósito é muito grande, querido, querida. Os propósitos de Deus realmente são muito grandes. E nós não precisamos temer esses propósitos, nós precisamos simplesmente cumprir esses propósitos.
porque nós somos apenas canais. Deus é a fonte. Então, o propósito de Deus é muito grande, sim. Mas para isso, nós precisamos entender que o instrumento, ele pode tocar uma música maravilhosa, mas para isso ele precisa daquele maestro, daquele instrumentista habilitado, aquele instrumentista que entende muito bem daquele instrumento e que vai fazer uma grande harmonia na vida dele. Então, você já tinha pensado qual era o seu propósito? Se o seu propósito está vinculado apenas a terceiros, a externos, pare e pense, porque essa porta precisa ser restaurada na sua vida, transformada. Nós precisamos deixar as nossas portas restauradas para que nós, como Jerusalém, sejamos curados, sejamos transformados, renovados pelo Senhor. E eu quero orar pela sua vida, para que a gente possa estar caminhando cada dia mais em restauração, em glórias diante do Senhor e buscando cumprir o chamado, o propósito do Senhor para nós. Pai, estamos aqui diante do Senhor e queremos sim, Pai, cumprir o chamado do Senhor, não o chamado do homem, que é aquele chamado que muitas vezes nos alegra, mas nos distancia do Senhor. Queremos cumprir o Teu chamado, que é aquele que nos completa, que é aquele que nos transforma, que é aquele que nos faz diferentes, Pai, em nós mesmos, não em comparação com os outros. Queremos sim que o Senhor restaure essa porta nas nossas vidas e que possamos desfrutar desse chamado, desse propósito para nós, para a glória do Teu nome. Eu oro abençoando cada um que nos assiste, ministrando a Tua alegria, a Tua unção, a Tua força, o Teu poder, o Teu direcionamento na vida de cada um, Pai dos Teus, em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.